Josué capítulo 1, versículo 7 ao 8, nós lemos: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos agora a entendermos e aplicarmos essas verdades que nós vamos ver em nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou falar sobre algo que todo mundo aqui quer. Eu não sei qual o seu sonho, qual os seus planos para o futuro, mas uma coisa que eu sei todo mundo quer, nós queremos ter sucesso, nós queremos prosperar, nós queremos avançar, e seja lá qual área que nós adentrarmos. Mas aí fica a pergunta: sucesso é uma questão de sorte? Uma questão de acaso? Ou existe algo que nós podemos e devemos fazer ou ser para alcançar o sucesso? Quando nós falamos em prosperidade, costumo falar muito isso, todo mundo logo pensa em dinheiro. Mas isso não é verdade. Dinheiro não necessariamente é prosperidade, não necessariamente é uma bênção. Sei que a gente tem uma ideia, às vezes, muito equivocada em relação a isso, mas não é necessariamente a única área de prosperidade. No dicionário, a palavra próspero significa favorável, propício, afortunado, feliz. Todo mundo quer ser feliz. O que o ser humano mais almeja é ter felicidade, é ter paz, é ter prosperidade, é ter sucesso. Então hoje eu quero ver a receita para o sucesso. Tá? O que a Bíblia fala, qual a receita que a Bíblia dá para que tenhamos sucesso. E aqui a Bíblia nos traz, dentro do texto que nós lemos, 3 ingredientes. E se você tiver esses 3 ingredientes, você vai ter sucesso em qualquer área que você se empenhar, qualquer área que você entrar. Então, olha comigo no versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, etc, etc. Então, o primeiro ingrediente, que são 2 na realidade, nós temos que ter esforço e coragem. Né? Nós lemos: esforça-te e tem muito bom ânimo. Bom ânimo aqui quer dizer coragem, você ficar animado, ficar bem animado, apesar das dificuldades. Aqui está falando sobre um bom ânimo de coragem. Nós temos que ser corajosos, não temerosos. E o esforço, esforça-te. Então, para ser próspero em qualquer área que você queira, ou eu precise ser, não vai acontecer por acaso. Não vai ser uma questão de sorte, não vai ser uma questão de oportunidade. Vai ser uma questão de você se esforçar. O que quer dizer esforçar? Dar força, avigorar, reforçar, animar, encorajar, estimular. Fazer esforço, aplicar energia e diligência. Vamos precisar nos esforçar para ter sucesso. O sucesso não vem para quem fica esperando a sorte, esperando o sucesso vir. Não, nós temos que nos esforçarmos e não ter medo de aplicar os nossos esforços. Tá? Tem que ter coragem, tem que ter esforço. Precisamos usar e focar as nossas energias para fazer como a gente leu aqui. Esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Que lei é essa? Essa é a lei que Deus deu. Agora veja bem, boa parte daquela lei, especificamente a lei que Deus deu a Moisés, não diz respeito a nós. Por quê? Porque boa parte daquela lei era uma lei que é pertinente apenas e tão somente para o povo judeu daquela época. Porque naquela época Israel estava se formando como nação
Então Deus deu ali o Código Civil, o Código Penal, ou seja, ali tinha incluso na lei a Constituição da nação de Israel. Tá? Eu e você não fazemos parte dessa nação, e nem o judeu hoje. Hoje nós temos um país de Israel. A Constituição de Israel, do país de Israel que está lá hoje na Palestina, não tem nada a ver com isso daqui. Tá? Então, não se aplica. Agora, nós podemos tirar a parte moral da lei, o que mostra o que é certo, o que é errado. Então, nós temos que nos esforçar para fazer conforme a lei, ou seja, fazer conforme Deus. Por exemplo, ao se esforçar para ter sucesso, você não deve mentir, roubar, trapacear, passar a perna nos outros. Isso tudo você não vai encontrar o mandamento. Não passarás a sua perna no outro. Não vai ter isso, mas o princípio está lá. Então nós temos que nos esforçar e ter coragem de, na busca, no esforço de fazer o sucesso, a gente não extrapolar e fazer coisa errada. Tá? Isso é muito importante para que a gente tenha sucesso. Então, precisamos focar nossas energias, devemos ter bom ânimo, que quer dizer coragem, e para ter sucesso tem que ter esforço e coragem. Se não tiver esforço, ou seja, arregaçar as mangas e ralar, trabalhar, dependendo do caso, estudar, tá? Tem que ter esforço. Não vai vir sucesso, não vai vir de graça ou por acaso. Sucesso não é para os fracos e nem para os medrosos. Nós temos que ser o oposto de fracos e medrosos, nós temos que ser esforçados e corajosos. E quando somos esforçados e corajosos, então é isso que vai determinar a altura do nosso sucesso. O quão alto nós vamos voar vai ser determinado pelo nosso esforço e a nossa coragem. E não ficar fugindo da luta. Ainda no versículo 7, a segunda parte diz assim, falando sobre a lei, né? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou repetindo aqui, estou lendo a mesma linha. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Note que aqui está falando sobre o segundo ingrediente. O primeiro é esforço e coragem. O segundo ingrediente é direção certa. Note que fala aqui sobre desviar. Desviar é direção. Você desvia para a esquerda. Menciona aqui nem para a esquerda, nem para a direita. Então existe uma direção certa que nós não devemos desviar, nem para cá e nem para cá. E por que isso, pastor? Para que prudentemente, ou seja, com sabedoria, te conduzas por onde quer que andares. Onde quer que andares. Em outras palavras, o que você fizer, seja lá o que você fizer, seja lá qual for a área que você quer sucesso, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área acadêmica, não interessa, seja lá o que for, por onde quer que andares. Nós devemos nos conduzir com sabedoria, com prudência. Como fazendo isso? Não nos desviando dos princípios de Deus. Quando nós saímos dos princípios de Deus, imagina os princípios de Deus é um caminho. Quando a gente sai daquele caminho, então nós estamos nos encrencando. Tá? Então, devemos zelar e fazer o que a Bíblia diz e como a Bíblia diz. Muito importante. Não adianta fazer o que a Bíblia diz do seu jeito. Tá? Então temos que fazer o que a Bíblia faz do jeito que ela nos manda fazer. E Deus é muito específico. Se você olhar e ver as instruções que Deus deu para o tabernáculo, que era uma grande tenda que serviria como um templo, porque o povo ele ficou no deserto 40 anos, então eles não podiam construir um templo, tá? Então eles tinham uma tenda, o tabernáculo, que eles montavam e desmontavam quando viajavam, chegavam num canto, paravam alguns dias lá, subia a tenda, desmontava a tenda. E mais tarde no templo, quando já tinham possuído a terra e em Jerusalém construíram então o templo fixo, não estavam mais andando para cima e para baixo. Mas tanto no tabernáculo quanto no templo, Deus foi muito específico. Ele não falou assim, povo de Israel, faz aí um tabernáculo, faz aí um templo, pronto. Aí você faz um altar, faça direitinho, viu? Deus não fez isso. Deus deu o tamanho, a largura, a altura. Deus deu o material para cada coisa, o tamanho de cada coisa, como ia ser decorado, tudo.
minuciosamente detalhado. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele não fala, ó, faça aí de qualquer jeito. Não, tem um jeito específico, tem o que e um como específico. E se a gente não for fazer o que e o como do jeito que a Bíblia manda, do jeito que Deus manda, nós estamos indo na direção errada. Na direção errada. Se a gente volta lá para o começo da Bíblia, com Caim e Abel, Deus especificou para Adão e Eva o sacrifício que era aceitável, que era o sacrifício de um animal. E Abel fazia isso, ele oferecia do rebanho, a ovelha do rebanho. O seu irmão Caim, no entanto, achou que não. Eu não vou fazer isso, eu vou oferecer do trabalho da minha mão. Eu vou cultivar a terra, eu vou colher aquilo e eu vou oferecer a Deus colheita. E uma coisa, qual era o mais trabalhoso? Você pega lá a ovelha que fica pastando o dia inteiro, você toma conta dela, mas a ovelha está lá pastando, você está aqui só olhando a ovelha, né? Pode estar aqui, checando o YouTube aqui, né? Vendo o Facebook, Twitter, o Instagram, tá? E a ovelha está lá pastando, comendo a grama dela tranquilo. O outro aqui não, tem que arar a terra, tirar a pedra da terra, tem que plantar, ele precisa espantar os pássaros, ele precisa depois colher, depois precisa... Qual é mais trabalhoso? Mais trabalhoso é você oferecer do fruto da terra, dá mais trabalho. E Caim achava que a oferta dele, por ser feita com suor e esforço próprio, ia ser mais bem aceita por Deus. E Deus falou, de jeito nenhum, eu vou recusar a sua oferta e vou aceitar o teu irmão. Resultado foi que Caim ficou tão indignado com isso, tão indignado porque Deus não aceitou o jeito dele de fazer as coisas, que ele foi, e conhece a história, matou o seu irmão Abel. E tão amargurado que ele ficou com aquela situação. Então não adianta, Deus não fala, me faça uma oferta aí de qualquer jeito que você quiser. Não, ele falou, a minha oferta vai ser com sangue, tem que ter um animal, um cordeiro de 1 ano, né? Tem que ser assim. E quando a gente faz diferente, na direção errada, sempre dá problema. Nós nunca encontraremos sucesso desse jeito. Então não adianta andar ou correr se for na direção errada. Lá em 1 Coríntios 9, 26, o apóstolo Paulo escreve assim, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Esse batendo quer dizer dando soco no ar. Então você imagina a cena, né, que ele está dizendo aqui, né? O primeiro exemplo que ele dá é uma corrida. Corrida incerta. Incerta porque não é certa. Ou seja, já pensou nas Olimpíadas? Tá tendo as Olimpíadas agora, né? Num país aí. Que país que é? É na China que inventaram a Covid, né? Inventaram lá, então. Veja bem. Então o que acontece? Aí tem os 100 metros, né? Aquela corrida rápida, daqui para lá, 100 metros. Só que em vez de correr aqui, você fala, não, eu quero correr para lá. Você pode até ser o mais rápido, mas você não vai ganhar o prêmio, porque a corrida era aqui. Mesma coisa luta, você entrar numa luta, o inimigo está ali e você dando um murro aqui, ó. Você vai parecer louco, não vai ter sucesso. É exatamente o que Paulo está falando. Não é só correr, não é só lutar. Não adianta correr de forma incerta ou lutar dando murro, batendo no mar. Então, para a gente ter sucesso, nós temos que estar na direção certa e correr, nos esforçarmos também. Então, o primeiro ingrediente é esforço e coragem. O segundo é direção certa. Esteja você no vale ou no topo da montanha, nós temos que seguir a direção certa. Não adianta a gente achar porque estamos com dificuldades no vale, bom, vamos adaptar, vou dar um jeitinho aqui. Não tem jeitinho. Tá? O jeito que Deus manda fazer é o jeito correto. Então, a gente lê aqui no versículo 7 que fala, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. No topo da montanha ou lá no fundo do vale. Não interessa onde você está, por onde quer que ande. Então, nós não devemos desviar da direção certa. E quando nós não desviamos da direção certa, quando nós mantemos na direção correta, isso vai ser uma reflexão, vai ser uma representação do nosso amor por Deus. Olha o que fala aqui no versículo 128. Perdão, o nosso reflexo, não o nosso amor por Deus, mas o nosso temor que nós temos de Deus. Nós devemos temer Deus. Mas diz assim o 128, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, se a gente anda nos caminhos de Deus, é porque nós o tememos
E porque nós o tememos, nós somos bem-aventurados. O que é bem-aventurado? É ter sucesso, é ser abençoado, é prosperar. Então, quer prosperar? Tema Deus e ande nos seus caminhos. Quem não anda nos caminhos de Deus está refletindo o quê? Que não teme Deus. E quem não teme Deus não vai prosperar. Lembre, o diabo pode dar prosperidade. Dá entre aspas, que ele não dá nada. Ele cobra. E cobra caro. Quando o nosso sucesso e prosperidade vem do pecado do diabo, de fazer coisa errada, de trapaça, de mentira e desonestidade, aquilo não vai ser dado, aquilo vai ser cobrado de você. E muito caro. Cobrado pelo diabo e como resultado do pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. Então quando a gente anda fora do caminho, a gente leva a lapada de Deus, porque ele julga e condena o pecado, e leva a lapada do diabo, porque ele dá com uma mão e dá um tapa com a outra. Ele vem cobrar. Então quando a gente prospera do jeito errado, lá na frente vão estar levando lapada de um lado e do outro. Isso não é prosperidade. E não é, certamente não é dado. Agora, quando a gente faz a coisa certa, Deus abençoa e Deus não te cobra nada. Deus não vai te dar lapada, não vai te tropeçar, não vai vir cobrar nada. Porque Deus dá quando a gente o teme. E o último ingrediente, que é o ingrediente secreto, que não é secreto, mas... Sabe aquele prato que a sua mamãe, ou sua vovó, ou alguém... Aquele prato que tinha um tempero especial, era segredo de família, não podia contar para ninguém, se contasse teria que matar. Pois é, aquele segredo é o seguinte, olha o que fala no versículo 8 de Josué 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. O que é meditar? É pensar, é mastigar, é ficar meditando, dia e noite aqui fala. Para quê? Com que resultado? Com que finalidade? Para que tenhas cuidado de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, só depois disso, a partir disso, por causa disso, só então, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Note bem, quem vai fazer prosperar o caminho? Não somos nós. O que vai fazer prosperar o caminho? É a palavra de Deus aplicada na sua vida. Quando a gente lê, medita e segue a palavra de Deus, é o que fala aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que nós façamos conforme o que está escrito, para então farás, porque então farás prosperar o teu caminho. Quem? É justamente a palavra de Deus. E fazendo conforme a palavra de Deus, isso vai fazer prosperar o nosso caminho. A obediência à palavra de Deus vai fazer prosperar o nosso caminho, como diz aqui. E serás bem-sucedido. Ou seja, você vai ter sucesso. Vai ser bem-sucedido. Bem-sucedido e sucesso, as palavras são ligadas. Sucesso sucedido. Quando nós fazemos conforme a palavra de Deus, e essa palavra de Deus que nós meditamos dia e noite, aquele fica, nós pensamos naquilo. Se pergunte, durante o dia, o que está na sua cabeça? O que passa na sua cabeça? Planos disso, planos daquilo, trabalho, não sei o quê, mas tudo bem. Mas em algum lugar, e durante o dia, nós temos que estar constantemente nos lembrando de Deus. Desenvolva o hábito de estar sendo grato por Deus. Está um dia quente, vem uma brisa que refresca? Obrigado, Deus. Deus está mandando aquela brisa para te lembrar, está dizendo, eu estou aqui. Está andando, vê um pôr do sol, o nascer do sol é mais difícil, né? Porque tem gente que pensa que o sol nasce às 10 da manhã e já está lá. Não, ele sobe, sabe? Devagarinho assim. Mas enfim, mas você vê um pôr do sol, coisa mais linda, o céu todo vermelho, você fala, glória a Deus. Você pega uma manga bem madura, bem docinha, como eu fiz hoje à tarde,
Aí você come aquela manga, você fala, nossa, porque Deus precisava fazer a manga tão gostosa. As pequenas coisas são formas de nos meditarmos, nos lembrarmos. Se a gente lê, não a parte da tua boca, o livro dessa lei. Sabe por que não fala uma parte da tua boca? Porque os judeus tinham um costume, eles não só liam a Bíblia como nós lemos, eles liam em voz alta. Então quando fala aqui, não te aparte a tua boca do livro dessa lei, é porque era quando você lia alto e você também recitava durante o dia. Eles falavam durante o dia, para si mesmo. E quando você fala e medita, aquilo está te influenciando. O grande problema é que a gente muitas vezes está falando e meditando em coisas que não tem nada a ver com Deus. Não é coisa necessariamente errada. Mas não é a palavra de Deus. Não é Deus. Mais uma vez, não é para você ficar eu só posso pensar, eu só posso falar. Não, não é isso. Mas nós devemos salpicar nosso dia, temperar o nosso dia com esse tempero secreto, que é justamente a palavra de Deus, meditar nela, falar, ler, que a gente então acaba aplicando. Esse é o ingrediente secreto. E quem medita, quem lê a palavra de Deus, acaba sendo beneficiado com porque então, a partir daí, só depois disso então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então veja, sem a palavra de Deus, não há sucesso. Isso não quer dizer, e tem gente que faz isso, né? Para onde é que eles vão, para cima e para baixo, carregam a palavra de Deus. Não há nada de errado com isso, mas não é isso que está falando aqui. É você levar a palavra de Deus aqui, ó. E aqui, ó. E o que você tem aqui, vai acabar aparecendo aqui. Naquilo que você faz, naquilo que você fala, nos seus pés onde você anda. Não é só uma questão de carregar 2 capas e um monte de papel. A Bíblia tá comigo o dia inteiro, está bem próxima do meu coração. Não é isso que está falando. É tê-la aqui e aqui. Falar, meditar. E aí sim, nós seremos bem-sucedidos. E convenhamos, todo mundo quer ser bem-sucedido. E nós vamos ter bom sucesso quando nós aplicamos a palavra de Deus.